Bom dia para si que está sintonizada a nossa TV A Mais. Hoje vamos abordar sobre um tema que continua a ser pertinente para a nossa sociedade e principalmente para a nossa juventude, que é a sexualidade. Temos aqui então um convidado que vai ajudar-nos então a abordar um pouco sobre a sexualidade. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, caros ouvintes. Então, Edmilson, olhando então para a situação atual da nossa juventude, para si o que é a sexualidade? Bem, a sexualidade é um fator integrante da vida humana, né, que envolve não apenas o ato sexual, ou seja, ele não se reduz apenas no ato sexual. De uma forma prévia, podemos até definir o sexo como a união de órgãos reprodutivos, nesse caso são feminino e masculino, com o intuito da satisfação sexual. Já a sexualidade envolve mais a vida, os sentimentos, sensações, ternura, o contato, ou seja, aquela intimidade que criamos com o nosso parceiro. Como é que achas que os nossos pais ou os papás atualmente devem intervir então na orientação sexual dos adolescentes? Bem, primeiro começando, né, sendo que tudo começa na família, é importante que os pais tenham a capacidade de conversar com seus filhos, de forma a preveni-las sobre a sexualidade mesmo, porque é uma coisa que é um tema que pouca gente tem conhecimento sobre tal, e é necessário mesmo que os pais tomem medidas, tomem decisões de uma forma prévia e suave, para não causar aquele trauma à criança, porque há conteúdos que por vezes nós trazemos para as crianças e não são bem recebidas. Foi fácil para si falar sobre a sua sexualidade com os seus pais? Certo. A princípio eu tinha uma certa vergonha, né? Uma certa vergonha porque primeiro é que são pais e conversar assim com os pais é mesmo meio complicado. Mas com o tempo a minha mãe, né? Foi tomando medidas assim meio calmas e serenas, para que eu não sentisse que ela estava tentando saber mais sobre a minha sexualidade. E é isso também que eu aconselho aos outros pais: façam isso, né? Ela começou de um jeito assim bem mansinho, começando por perguntar se eu tenho namorada, se eu gosto de mulheres, coisas de gênero. E eu fui respondendo assim com aquela timidez e consegui até hoje, né, me sentir mais à vontade em falar sobre a minha sexualidade. Graças a Deus hoje estou bem orientado. Mas sabemos que atualmente nem todos os pais têm o mesmo pensamento, e eu acredito que alguns pais também não têm a capacidade que os seus pais tiveram de falar consigo sobre a sexualidade. E para si, o que é que tens a dizer sobre os pais que têm tabus para falar com os seus filhos concernente a isto? Bem, eu aconselho aos pais, né, numa primeira instância, a não terem medo de conversar com seus filhos. Não tenham medo de conversar com os vossos filhos, porque se vocês não conversarem, eles irão procurar informações ou orientações em outros locais, como por exemplo, nós já temos, né, educação sexual nas escolas, raramente nas igrejas, né, mas eles vão procurar conversando com amigos, onde vão aprender provavelmente termos feios que não são adequados a um debate destes, que são bem delicados. Então, por conta do passado, a forma como foram educados, muitas vezes influenciam muito naquilo que é a capacidade dos pais falarem com os filhos. Então é importante que os pais sigam a evolução, evoluem consoante o tempo, e desta forma só assim é que poderão sentir-se à vontade de conversar com seus filhos, e os filhos reciprocamente também sentir-se-ão à vontade de conversar com os pais.
Mas acreditas que o facto de terem sido educados de forma diferente que nós estamos a ser educados agora influencia bastante para ter essa conversa? Porque se formos analisar, há alguns pais também que foram educados, ou seja, que não tiveram tanta comunicação, tanta conversa com os seus pais de antigamente sobre esta questão. Mas se formos analisar, eles conversam com os seus filhos concernente a isso. Então acreditas que isso influencia mesmo muito? Sim, influencia, sim senhora, influencia, porque nós humanos somos assim, aquilo que aprendemos, né, de outrem, queremos passar para o futuro, ou seja, aquilo que os nossos avós ensinaram aos nossos pais, os nossos pais vão querer nos transmitir. Então é muito normal que isso aconteça, porque a sociedade é dinâmica, é passada de geração em geração. Ainda mais no nosso continente, no nosso país, é muito comum que isto aconteça. Mas a falta de comunicação, sabemos que a comunicação entre pais e filhos é algo muito crucial, e a falta de comunicação entre os pais e os filhos pode chegar a influenciar naquilo em que eles, ou seja, quando chegam à conclusão de que gostam de uma pessoa do mesmo sexo, achas que isso, a falta de comunicação, no caso, chega a influenciar bastante? Sim, porque a família é o primeiro agente para a socialização. Então, quanto mais os pais conversam com os seus filhos, mais os seus filhos estarão preparados. Ou seja, os pais vão montando uma estrutura firme naquilo que toca a sexualidade dos filhos, né? Para que tenham um posicionamento mais correto diante da sociedade. Por quê? Porque se não houver comunicação, os filhos vão mesmo pegar informações de outras origens. Como sabemos, a nossa sociedade maioritariamente jovem tem contato muito cedo com a internet, com as cadeias televisivas, outros meios de informação. Podem entrar também em contactos com conteúdos adultos, nomeadamente pornografia ou filmes eróticos. Então poderá influenciar de uma forma errada para a construção mental da sexualidade do filho. Sim, bem, desculpa usar este termo, mas acredita que, bem, a nossa juventude atualmente, posso dizer que está um pouquinho assustada quando a questão é falar sobre sexo. E o que tem a dizer sobre os jovens que estão perdidos então naquilo que é o sexo? Bem, como é óbvio, né? Procurar uma orientação sexual mesmo, porque a sexualidade, como já havia frisado, não se resume apenas em fazer sexo, pelo contrário, ele envolve mais fatores. Então é importante que procurem, estudem, principalmente tem que ler muito sobre a sexualidade, tem que ler muito sobre o sexo, porque assim, o sexo, como já havia dito, é a união de órgãos reprodutivos, e a sexualidade é totalmente mais extensa que o sexo, porque a sexualidade apresenta-te métodos de prevenção para gravidez indesejada, métodos contraceptivos, né, que são os preservativos, outros métodos para evitarem a DST, e é muito importante que saibam mesmo sobre a sexualidade, senão vão acabar por cometer muitos erros que de uma primeira instância poderão ser só erros normais. Sim. Mas no futuro poderá cobrar mesmo de uma forma bem pesada. Diferente de alguns jovens, há alguns jovens que já chegam muito cedo à conclusão de que gostam de pessoas do mesmo sexo. Por que acha que assim, já sendo virgens no caso, há já aquela orientação definitiva, com certeza? Bem, um facto científico é o desenvolvimento dos hormônios. Nem sabemos uma rapariga que goste mais
de uma rapariga do que um rapaz, é porque os hormônios masculinos, né, nesse caso que sentem atração pelo sexo oposto, desenvolvem, ou seja, não, para as meninas que gostam de outras meninas não desenvolvem, ou seja, ela sente mais atração por mulheres, é porque os hormônios masculinos desenvolveram até um certo ponto mais que os hormônios femininos. Então este também é um dos fatores. O outro fator é o meio em que se encontram, ou seja, o meio influencia muito, mas há uma frase que eu digo sempre: o meio maioritariamente influencia mentes fracas. Então, desde muito cedo, se tu te prevenires, ou seja, se os teus pais te prevenirem de uma forma a te manter bem posicionada diante desta situação, tu não cairás nestas tentações. Então, é necessário mesmo que os pais conversem com os seus filhos. De que forma é que tu achas que o meio em que esse jovem está inserido influencia na vida dele, na vida sexual, no caso? Bem, se um jovem estiver numa comunidade LGBT, provavelmente ele se tornará automaticamente, porque assim, o meio influencia, o meio em si fala por nós. Então não é quase que impossível evitar este tipo de situações, porque o meio chegará a falar mais alto do que a tua capacidade de pensar sobre o que tu queres, tá sabendo? Então é mesmo isso. Concordas que alguém, ou seja, eu, no caso, dar um exemplo, goste de uma mulher do mesmo sexo que eu, concordas? Aprovas isso? Não aprovo, mas também não julgo. Porque somos seres humanos e confusos, nossa maioria. O homem é confuso em si, porque queremos sempre coisas diferentes, queremos sempre mais. Então, algumas vezes acabamos por pecar em certas atitudes, acabamos por errar mesmo. Então, é uma questão de tu teres consciência daquilo que queres, e se te faz feliz, sem neurose, tu podes seguir com aquilo que tu queres, e desde que não erres com a sociedade, né? não te posiciones de uma maneira errada, nós também não teremos por que te julgar. Então, se acontecesse com um filho seu, ias aprovar? Assim, desde muito cedo já ia tomar medidas para que ele tenha um posicionamento correto, que é um rapaz gostar de uma menina. Então, caso aconteça ao contrário, o que eu poderei fazer é dar apoio ao meu filho, mas sempre lhe mostrando o caminho certo. Atenção, lá por eu estar a apoiar não significa que eu vou estar tudo de acordo com ele, certamente que não. Eu vou ter que orientá-lo a fazer o que é certo. Se eu ver que é o que lhe faz feliz, eu tenho que apoiar, tenho que manter-me firme e apoiar para que ele possa seguir a sua vida. Quem sabe ele um dia mude de opinião e queira seguir o rumo mais correto, que é do pai, né? Mas, se me permitas, acho que não vais me deixar mentir, há alguns jovens que, apesar de terem conversas com seus pais sobre isso, há alguns jovens que os pais conversam mesmo sobre a sexualidade, mas ainda continuam com aquele pensamento, ou seja, ele já é orientado desde cedo, mas ainda assim quer mesmo continuar nessa vida ou nessa orientação, então, que é gostar de uma pessoa do mesmo sexo. O que é que tu achas sobre isso? Bem, eu deixaria seguir, porque eu estou fazendo o meu papel, que é orientá-lo sexualmente. Se ele achar-se que tem capacidade para continuar com aquilo, ele continue, para lhe fazer feliz, que continue. Mas é importante que toda hora dar conselhos, toda hora tentar mudar a pessoa chega a ser um pouco frustrante. Então é necessário que deixamos essa pessoa continuar, porque quem sabe o meio em que ele será inserido poderá lhe fazer mudar de opiniões, porque a família não é tudo.
por isso é que existem as escolas, existe a sociedade, existem as igrejas para poderem intervir em atitudes erradas. Então é uma questão de darmos a oportunidade dele se explorar, dele se conhecer melhor e tomar as suas próprias decisões. Sim, mas eu acredito também que isso seja do psicológico de cada um. Certo, porque certo. eu posso ter conversas com meu pai, ou o meu pai pode ter conversas comigo, mas ainda assim eu vou continuar mesmo com aquele pensamento, porque é algo que eu já mentalizei, certo. já tenho mesmo na cabeça e eu quero que seja assim. É uma fase da adolescência que é muito complicado para a juventude. A adolescência é o período da vida mais estranha, sim, mais confusa, é onde queremos provar tudo, é a fase de imediatismo mesmo. Então é meio que difícil parar alguém que já está com uma linhagem de pensamento. Por isso é que eu aconselho os pais desde mais cedo mesmo já a orientarem os seus filhos quanto à sua sexualidade. E é mesmo isso que eu quis pedir ao Fernando. Qual é o apelo que deixa então, não só para os pais que têm tabus quanto a este assunto, mas também a juventude que está perdida nessa questão sobre a sexualidade? Assim, para os pais eu digo o seguinte: não tenham vergonha de falar com os vossos filhos sobre isto, porque os pais terem mesmo vergonha é uma coisa que acontece muito em função do desenrolar da vida. É importante que os pais tenham a capacidade de conversar com os filhos, porque os filhos nunca numa primeira instância irão puxar os pais para conversar sobre isso, porque é mesmo complicado, e os filhos normalmente preferem falar com amigos, pessoas de fora que não convivem com ele em casa, né? Por se sentirem mais à vontade. Então é necessário que os pais criem métodos de aproximar os filhos a eles, para que possam ter uma conversa de uma forma assim suave, né? Orientá-los, já dar os sinais positivos e tomar certas decisões, porque senão será complicado. E para os jovens que estão vivendo de uma forma mesmo errada quanto à sua sexualidade, procurem um orientador, procurem conversar com alguém que tenha maturidade sexual, alguém que possa lhes dar conselhos, lhes orientar, né? Não só dando educação sexual, porque educação sexual é uma coisa que nós já temos, e sabendo que o nosso ensino é precário, ou seja, nós temos escolas, mas não temos ensino de qualidade. Então é necessário que tenhamos mesmo a capacidade a coragem de conversar com outrem, para que possamos dissolver as nossas dúvidas. Pois, e que hajam mais palestras então sobre estas questões. Muito obrigada, Edmilson, pela sua presença, e obrigada para si que acompanhou o nosso programa com o tema hoje sobre a sexualidade. Para si que quer interagir com o nosso programa ou deixar questões, não hesite e contacte o 924 984 624. Nós prometemos voltar para a semana. Até lá, fique bem.